Xavier, que caiu número 36, intitulado Facciosismo. E o texto evangélico é de Tiago, capítulo 3, versículo 14. Então diz o apóstolo: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. O sentimento faccioso é realmente um mal que assola as religiões, e acentuadamente as religiões tradicionais, que se encerram num círculo dogmático fechado. E nesse interessante, a Igreja Católica, através do Papa Francisco, está dando evidência de um avanço muito acentuado. Por exemplo, Deus não condena, apenas ama e perdoa. E perante a Academia de Ciências, a Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano, ele recentemente aceita a teoria da física do Big Bang, e mais do que isso, a teoria evolucionista. Então, há uma polêmica antiga entre criacionismo e evolucionismo. E o Papa se inclinou, portanto, à Igreja no sentido do evolucionismo, coisa que a perspectiva espírita já afirmava desde o século XIX. Então começa o texto Emmanuel. Toda escola religiosa apresenta valores inconfundíveis ao homem de boa vontade. Não obstante os abusos do sacerdócio, a exploração inferior do elemento humano e as fantasias do culto exterior, o coração sincero beneficia-se-á amplamente na fonte da fé, iluminando-se para encontrar a consciência divina em si mesmo. Então, Emmanuel se refere a fantasias do culto exterior. O problema do culto exterior é que esse culto pode levar a pessoa a esquecer o principal na perspectiva cristã. Jesus falava que os verdadeiros adoradores do Pai haverão de adorá-lo em espírito e em verdade. E o cultualismo, o excesso de cerimônias, o excesso de liturgia, isso prejudica a visão do essencial, que é aquele apontado por Jesus. Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas o amor, a caridade, a humildade, porque sem humildade não há amor verdadeiro. Mas em todo instituto religioso, propriamente humano, há que evitar um perigo. O sentimento faccioso, quer dizer, o sentimento sectário, o sentimento das pessoas se considerarem donas da verdade, quando a perspectiva espírita é outra. As verdades humanas, para a perspectiva espírita, são relativas. A verdade absoluta seria apenas patrimônio dos espíritos da ordem mais avançada. Espíritos puros, já sem matéria nenhuma, espíritos iluminados pelo amor em muitas existências. Essa é a perspectiva espírita. Esse sentimento faccioso, o sentimento sectário, adia indefinidamente as mais sublimes edificações espirituais. Na medida que a pessoa se afasta mentalmente e socialmente dos outros, pelo espírito de seita, de partido, de facciosismo, isso é
desamor. Não é o amor evangélico. Não é o que ensinou Jesus. Católicos, protestantes, espiritistas quer dizer espíritas, todos eles se movimentam ameaçados pelo monstro da separação. Quer dizer, é muito comum nas casas religiosas haver dissensões, haver disputas e haver o gosto do poder. É por isso que este centro não tem uma mesa, não é? Para evitar um distanciamento dos que estão na mesa do público. Público entre aspas, porque todos aqui são irmãos, todos aqui são imperfeitos. Ninguém aqui tem direito a aspirar de imediato um céu na vida espiritual. Ninguém tem direito a aspirar na vida espiritual a presença de Deus, a presença do Pai. Ninguém tem direito a aspirar a um repouso eterno. A vida espiritual é elevada, é sempre trabalho, e trabalho no bem, trabalho para o bem. E continua Emmanuel, como se o pensamento religioso traduzisse fermento de discórdia, como se o sentimento religioso fosse compatível com a discórdia, com a dissensão, com o afastamento e, na pior das hipóteses, com o conflito que existe dentro das casas religiosas, inclusive nas casas espíritas. A natureza humana, ainda imperfeita, ainda muito distante de um céu na vida espiritual. Infelizmente, é muito grande o número de orientadores encarnados que se deixam dominar por suas garras perturbadoras. A linguagem de Emmanuel é dura, é uma linguagem realista. Orientadores humanos encarnados deixando-se dominar por suas garras perturbadoras. Ainda são as garras da animalidade onde nós temos origem. Espessos obstáculos impedem a visão da maioria. Querem todos que Deus lhes pertença, mas não cogitam de pertencer a Deus. Esse pertence a Deus apenas pelo amor desinteressado, pelo amor humilde, pelo amor puro. Que todo aprendiz do Cristo esteja preparado a resistir ao mal. É imprescindível, porém, que compreenda a paternidade divina por sagrada herança de todas as criaturas. A perspectiva espírita é realista, mas, por outro lado, é a mais esperançosa das perspectivas cristãs, porque, no fim, todo mundo se salva. O mais criminoso dos homens e das mulheres não vai resistir, após séculos, após milênios, ao ímã formidável que é o amor do Pai Celestial. Que todo aprendiz do Cristo esteja preparado a resistir ao mal. É imprescindível, porém, que compreenda a paternidade divina com sagrada herança de todas as criaturas. É conhecendo que, na casa do Pai, a única diferença entre os homens é que se mede pelo esforço nobre de cada um. Para o Pai Celestial, só há uma diferença: o esforço que se faça em direção ao bem. Pronto, agora Gustavo vai ficar com vocês e vai fazer a sua palestra. Assim, a prece inicial é de Fafá.
fechar os olhos, vamos agradecer, vamos dar graça em tudo. Ouvir as palavras que vão ser proferidas aqui, com certeza vão ser intuídas para nós, para que sirva para cada um aqui como o remédio que cada um precisa. Que a gente aprenda, se melhore sempre, para que a gente possa seguir nessa caminhada de luz e poder realmente chegar aonde temos que chegar, né? Evitar esses erros, tentar se melhorar a cada dia, sabendo que essa estrada é uma estrada difícil, mas agradecer a Deus, agradecer pela paciência dele, pela benevolência e nos esforçarmos cada vez mais. A espiritualidade do Cáritas intua o nosso irmão, para que ele possa aqui ser intuído do bem, para oferecer o melhor para nós. Que assim seja. Boa noite. O assunto que a gente vai hoje falar é essa citação de Paulo de Tarso, né? E Paulo de Tarso, ele fundou assim, várias igrejas, várias assembleias, né? E ele se comunicava através de cartas, porque como as distâncias, ele não podia estar presente em todas, ele, para manter a integridade, manter a doutrina sã, ele ia se correspondendo com elas, né? E numa dessas citações, logo em tudo dai graça, né? O que é que ele realmente, onde vai mudando o conceito judaico para o conceito cristão, né? É onde a gente começa a ver que o Deus, Jesus tenta mudar aquele conceito de Deus que pune, de Deus que castiga, e Deus mostrando agora um Deus amoroso, um Deus que perdoa, um Deus que nos dá a oportunidade para refazer. Agora, lógico, não exime a nossa responsabilidade nos nossos atos, né? Então isso tem que ser bem claro. Não é a pessoa realmente levar uma vida superficial, uma vida sem buscar uma melhora interior e no final achar que com poucas palavras ou com a palavra de alguém a pessoa vai estar livre de realmente fazer o caminho de volta. Isso não é Deus que faz, isso é a gente mesmo que pede. Tem gente dizendo, eu não pedi para nascer. Você não pediu não, muitas vezes você implorou. Implorou porque não aguentava mais viver com aquele peso na consciência de ter tido tantas oportunidades, tantas coisas boas, mas só objetivou o lado negativo. Então, em tudo dai graça, é porque vão ter muitas oportunidades, mas também vão ter situações em que nós vamos ficar mais tristes, vamos decair. Mas de onde tirar o aprendizado dessas situações, né? Pronto, em tudo dai graça, né? Então tem essa citação que Deus é sempre equânime, né? Então, se alguma coisa falta em nossa vida, temos a certeza, não é porque Deus nos escolheu para sofrer ou para sermos infelizes, né? Aquilo que usamos mal ou tiramos dos outros, retorna para nós sob a forma de carência. Admitir que existem pessoas injustiçadas seria admitir que Deus não é um Pai amoroso, como Jesus nos ensina. É um dos argumentos que muitos que se dizem ateus pregam, né? Como é que pode tantas diferenças? Como é que pode a pessoa nascer com um problema grande e o outro nascer normal? Como é que pode várias diferenças sociais? Como é que pode? Então Deus não existe. As coisas são genéticas e são ao acaso. Então isso é exatamente um dos argumentos que os ateus usam. E em determinado momento, Chico Xavier dizia, se eu não acreditasse na reencarnação, eu poderia ter até a dúvida da existência de Deus, né? Porque ao ver as coisas, são muitas diferenças, muitas. Então você poderia dizer, não, Deus não existe. Isso foi uma criação do homem para dominar, isso foi uma criação da igreja para dominar as pessoas, né? Mas na verdade, Deus é amoroso, Deus está sempre conosco. Nosso espírito protetor, nossos amigos espirituais estão sempre com a gente. Agora, às vezes a gente não consegue acessar eles. E não quer dizer que a gente não vá passar por reveses, por dificuldades. Mas ele está sempre junto a gente para levantar a gente. Isso pode ter certeza. Pronto. Agora eu vou falar um pouco sobre essa parábola, né? E tentar colocar alguma coisa no dia a dia da gente, né?
a parábola da casa edificada sobre a rocha, né? Isso é uma das parábolas que Jesus citou e diz assim, né? O início dela, eu dividi ela em partes, né? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edifica uma casa, que cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, né? Então, como tudo que Jesus falava, muitas delas na simbologia, não dá para a gente ao pé da letra, né? Não é a casa. O que é que simboliza a casa nessa citação? Né? A casa que a gente edificou, cavou e edificou numa rocha. A casa é a nossa vida, né? É o que a gente realmente está fazendo na nossa vida, o que a gente está procurando para a nossa vida. Aí diz, diante de uma sociedade que cultiva a superficialidade, cultua, como estilo de vida, aqui somos convidados, né? Então, diz, é muito fácil entre aspas, né? Ser monge budista, morando num monte daquele, distante de tudo, e difícil é ser monge aqui dentro, no meio de todo mundo. E é onde nós somos convidados a exercer o evangelho dentro da nossa sociedade, né? Então, a gente diz, não, o que é ser espiritualista? O que é ser espiritualizado? É rezar todo dia, é decorar os textos, é escutar mantra o dia todo, botar incenso na casa, é você dizer, não, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Isso pode ser bom em algum momento, mas não é o principal. O principal, a gente já sabe que a gente atuar no nosso meio, mas não necessariamente ceder aos convites. Nós somos seres humanos, né? Então, para a gente não nos transformarmos em teres humanos, né? Então, o ter superar o ser. Então, a gente não são os convites do mundo que nós vamos realmente desviar, mas somos nós que cedemos a esses convites. É igual eu já vi numa palestra um médico perguntar, aí perguntaram a ele se ele tinha usado droga, né? Ele fez, não. Eu disse, por que você nunca usou? Porque eu sei que eu posso gostar e vai ser muito difícil eu sair. A sensação pode ser boa. Então, tem coisa que eu nem faço. Então, nem tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, tem certas coisas que você nem entra, porque sabe que aquilo vai ser um convite que pode ser prazeroso inicialmente, mas que depois vai trazer muito dano para você. Então, a gente tem que estar o dia todo vivendo com as pessoas, não viver em guetos, né? O problema não é a gente viver em guetos, a gente viver com todo mundo, com todas as pessoas que pensam iguais ou não a gente, mas necessariamente não ceder a tudo que a gente propõe. É igual hoje em dia com a massificação dos programas realmente que tentam influenciar a gente negativamente, é grande demais. É como se hoje em dia a traição fosse uma coisa normal. Como se dissesse, não, o casamento que é para ser isso é uma coisa ultrapassada. Mas quem já passou por uma situação difícil, quem se deixou ir para uma traição e depois repensou, sofreu muito. Porque magoou uma pessoa, muitas vezes se sentiu culpado porque foi usado. Então, naquele momento pode até ser prazeroso, mas depois vai ser muito doloroso. Então, nem tudo que que é proposto a gente tem que aceitar, né? Como aquilo só por achar que é normal, porque a maioria está fazendo. A maioria não está fazendo. O problema é que uma parte da mídia, uma parte das pessoas fazem, e necessariamente não é para a gente seguir aquele caminho, né? Porque vai ser prejudicial para a gente mesmo. A gente sempre tem que se perguntar, né? O que aquilo vai nos trazer, né? De consequências. Isso aqui eu sou anestesista, né? Eu tirei isso de uma mesa de anestesia e eu boto bem isso. Isso são os medicamentos que a gente usa no dia a dia. Realmente são, aí tem as taxas. Alto risco. Isso aqui eu uso todo dia. Por que alto risco? Porque se usado na dose errada e no momento errado pode trazer prejuízo, mas usado na dose certa traz muito benefício. Então não é para a pessoa dizer, não quero mais nada de material, eu vou viver agora franciscanamente, não é essa a proposta espírita. A proposta espírita é você crescer espiritualmente e materialmente, mas sem se prejudicar. O que é sem se prejudicar? É você não fazer de tudo realmente para conseguir aquele seu objetivo. Eu tenho o objetivo de comprar uma casa melhor, eu tenho o objetivo de comprar um carro, eu tenho o objetivo de comprar isso. Ótimo, mas que aquilo não seja, você não passe por cima, nem de você, nem por cima dos outros para conseguir aquilo. Que aquilo venha de modo natural. Se não vier de modo natural, não force não. Então é melhor você ter menos a não se corromper por isso, porque o caminho de volta é doído. Então, se não for nessa, vai ser doído numa próxima. Então a gente tem que buscar o crescimento, tanto
intelectual como material, mas que aquilo não prejudique. É igual dizer um médico que faz um aborto, pratica um aborto, pode ganhar muito dinheiro com aquilo, mas que consequência grave ele está trazendo para si? Juízes que vendem sentenças, ninguém sabe, é o esperto, né? Está crescendo financeiramente, às vezes ninguém nem sabe, mas ele mesmo está sabendo daquilo, a consciência dele um dia vai cobrar aquilo. Ou até mesmo a gente vê os políticos, né? Que hoje em dia a gente bate muito os políticos. É muito difícil na posição que eles estão muito. Para você chegar a determinado cargo, as pressões são enormes. Mas exatamente isso. Ao fazer aquilo, ao desviar, a gente não tem que ter raiva. A gente tem que ter, às vezes, é pena. Porque o caminho de volta é difícil. É igual a parábola do filho pródigo, né? Deixou tudo, levou a vida como no ímpeto, na superficialidade. Mas tem uma hora que quebra a cara. Na hora que quebra a cara, vai voltar e vai ter que refazer esse caminho, né? Então, se algumas pessoas entram por esse método, se algumas pessoas realmente conseguem crescer por isso, estão fazendo mal mesmo a si mesmo, né? Então, a gente não pode deixar se impressionar por A, B ou C, porque conseguiu isso que a gente até desejava. Se foi conseguido de modo normal, que bom, que bom. Que bom, a gente torce, a gente tem que torcer por aquilo. A gente pode até almejar ter o que aquela pessoa conquistou, mas que seja de modo realmente sem se denigrir, né? Aí pronto, aí vem a outra fase da parábola, né? E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa. E não pôde abalar, porque está fundada sobre a rocha, né? Então, veio a enchente e deu a pancada, né, na casa, né? Mas a casa aí está firme, nossa vida, a gente leva. Então, quando surgem os chamados reveses da vida, qual o significado disso? Pois é, porque ninguém passa aqui sem levar as pancadas. Isso realmente não existe. Cada um vai levar proporcional, ou porque procurou ou não procurou. É igual tem uma história que diz 5 caminhos que a gente vai ter que seguir um dia. A gente vinha passando por um caminho, não viu um buraco, caiu nele e demorou muito a sair. Esse é o primeiro caminho. Geralmente é o que a gente começa. Aí a gente escolhe outro caminho. A gente vinha por um caminho, aí agora a gente viu o buraco. Mas mesmo assim caiu nele. E demorou muito a sair. A gente já consegue ver que aquilo não é bom, mas não consegue ainda se controlar. Ainda vai para lá. Aí o terceiro caminho, a gente escolheu o caminho, viu claramente o buraco. Mas mesmo assim caiu e demorou muito a sair. A gente já está com uma percepção maior do que deve escolher. Mas mesmo assim ainda não consegue, porque o nosso ímpeto às vezes consegue superar. Porque a diferença é conhecer, outra coisa é exercitar. São coisas distintas. Alguns conseguem mais rápido, outros têm que levar mais cabeçada para conseguir fazer isso. E a terceira agora fase da gente. A gente escolheu um caminho, viu claramente o buraco e contornou o buraco. Então a gente mesmo assim passou pela situação, mas soube sair dela. E o quarto caminho, que a gente vai chegar lá, escolheu um caminho, sabia que naquele caminho tinha um buraco, e escolheu outro caminho para nem passar por junto daquele buraco. Então, assim vão ser as situações da vida. A gente vai passar por muitas situações que são experiências desafio, para se transformar em experiências aprendizado. Então, quando acontece alguma coisa de ruim, desagradável na vida da gente, não é porque Deus quis, não é porque Deus quis nos punir por aquilo. Na verdade, se a gente não provocou aquilo por uma atitude nossa mesmo, porque muitas vezes é a gente mesmo que provoca. A gente mesmo escolhe um caminho e ali mesmo quebra a cara. Foi porque havia necessidade da gente, como espírito eterno, passar por aquela situação. E naquele aprendizado conseguir superar. Agora isso num sentido proativo, no sentido educacional, mas você de tirar um aprendizado daquilo e exercer de modo positivo. Por exemplo, a pessoa às vezes se culpa porque em algum momento da vida fez um aborto. Realmente não é uma coisa simples, mas o que é que a pessoa vai passar o resto da vida agora se culpando, se achando a pior pessoa porque fez aquilo? Não, vai exercer o bem, vai exercer então, entre numa instituição, acolha uma instituição infantil, ajude, trabalhe com aquilo de modo ativo, de modo a superar aquilo que você fez. Porque não é o sofrimento que faz a pessoa evoluir, né? É em si, o sofrimento chama a gente à realidade, a cair em si, muitas vezes. Mas é a atitude da gente que vai fazer com que a gente tenha o aprendizado. É igual tem
tem um livro, é Jerônimo Machado, né, que é o Gigante Deitado, que é Jerônimo já desencarnado, mas ele foi de Minas Gerais, né, Ituiutaba. Então ele, aos 17, 18 anos, teve uma doença degenerativa, e a doença progrediu muito rápido, ele ficou tetraplégico, depois de um tempo realmente atingiu a visão. Bem, então ele que era uma pessoa saudável, que era tudo, como se comportar diante daquela situação. E muitas vezes tantas pessoas ele ajudou a tirar a ideia suicida, a tirar uma ideia realmente de desânimo. Quando via ele naquela situação, e ele, com ânimo, com resignação, conseguindo passar realmente uma mensagem boa em determinada situação, que ele ia para todo canto, né? Diz que ele botavam ele na maca e para todo canto ele levavam ele, assim, todo canto, assim, as coisas sociais normais. Então ele estava no cinema e a maca dele ficou junto do corredor do banheiro, perto do banheiro. E viu uma mulher distraída olhando o filme e não viu ele, tropeçou e caiu por cima dele. Quando caiu, bravejou com ele, disse, não é possível, é o aleijado de novo. Esse aleijado me persegue, onde eu vou. Se eu vou para o campo de futebol, o aleijado está lá. Se eu vou para uma festa, está o aleijado de novo. Aqui no cinema não é possível. Uma situação dessa, o que é que a gente geralmente faria? Choraria, faria de vítima, saberia que a gente é a pessoa mais sofrida do mundo. Mas ele não, deu realmente uma resposta para ela. Disse, mas minha filha, também você não para em casa? Aí disse que ela riu, ficaram amigos, e daí desenvolveu uma amizade. Ele levou aquilo de modo mais leve, mais aquilo. Ao invés de, ele conseguiu animar as pessoas, deixar as pessoas, às vezes, que tinham problemas menores, quando via ele naquela situação, realmente era uma coisa diferente. É igual, também vale a pena ler o livro Ressurreição e Vida, né, que é Ivone do Amaral Pereira e Leon Tolstói. São várias histórias, vários contos que passou-se na Rússia antiga, né, Leon Tolstói, e dentre umas tem Ressurreição e Vida, né, que conta a história de um paralítico, que é o Conde Dmitri, né, que realmente era uma pessoa de altas posses, mas numa guerra ele contraiu uma doença e ficou paralítico, mas tinha uma pessoa ao lado dele que tratava ele muito bem, uma jovem, e ele realmente pouco ligava para aquilo. Ele realmente se fechou na dor, e aí, em determinado momento, como ele era dono de uma região vasta, e como em determinado momento ele começou a discutir com um funcionário dele, e ele errado, mas ele estava com tanta raiva que ele estava descontando a raiva naquele funcionário. Um filho daquele funcionário estava escondido ali, porque admirava tanto ele, sabendo que tinha sido um herói de guerra. Era uma pessoa rica, só detentor de todas aquelas terras, e que tinha realmente ficado paralítico numa guerra. Quer dizer, aquilo na imaginação daquelas pessoas era um herói. E quando aquele menino viu aquele homem grosso, aquele homem mal-humorado, descontando a raiva no pai dele, ele saiu sem nem falar com ele. Quando o Dmitri viu que aquele menino ia sair sem falar com ele, aquilo era uma ofensa, né? Aí ele disse, por que você vai sair sem falar? Realmente eu pensei que você era outra pessoa. Eu imaginei nunca que você fizesse uma coisa dessa. Aí disse, porque eu tenho um irmão em casa que é paralítico, e ele de jeito nenhum faz isso, e é muito bem com a vida. Aí ele disse, eu vou querer conhecer então. Aí aquilo tocou, e ele foi atrás, e era filho do funcionário dele. Disse, mas você nunca me disse isso? Não, nunca toquei no assunto, realmente acho que não interessava. Bem, e ele foi conhecer esse garoto, que aos 10 anos tem ficado paralítico, trabalhava com o pai na lavoura, e pegou uma doença infecciosa e ficou paralítico. E foi perguntar o que é que ele... como é que ele conseguia se sentir feliz, se sentir normal com aquilo. Ele fez, não, a única tristeza que eu tenho é não poder ajudar meu pai. Realmente isso me dói muito o coração, porque era o filho mais velho, era o braço direito assim do pai, e isso realmente me dói muito. Mas não me falta nada, não me falta o carinho das pessoas, não me falta o acolhimento. O que eu peço, as pessoas me dão. Então, para mim, eu não tenho nada. É o que eu disse, eu já vi um psicólogo dizer que uma das maiores dores que a pessoa tem é quando não tem ninguém. Realmente a solidão é doída. Não é a questão material, senão o rico não fazia terapia, e está assim fazendo. Então não é Então, as doenças existenciais são quando as pessoas não conseguem se relacionar com os outros. Hoje em dia, não é que eu seja contra cachorro, não. A pessoa tem que
desconfiar, às vezes, quem não gosta de animal, mas também quem só gosta de animal, não gosta de contato com pessoa nenhuma. Porque aí porque a pessoa não tem, porque o animalzinho, o cachorro, você reclama, briga, tudo, bateu o dedo, tá ele abanando o rabo lá. Então as pessoas não sabem conviver um com as outras, então às vezes se isolam por aquele motivo. Isso sim é um problema. Então esse menino, você não me falta nada não. Aí ele deu um dinheiro para o menino, ele disse, pior não sou eu. Você deve visitar tal pessoa. E disse o nome de outro. Aquele sim, aquele realmente ele vive com a mãe realmente não gosta dele. Ele vai procurar ele, porque para mim eu não quero nada não. Mesmo assim ele deu um dinheiro ao menino. Aí o menino chamou a irmã e disse, olha, você não queria uma boneca? Compre isso. Aí chamou outro, você não queria isso? Compre um bombom, compre isso. E bem, ele disse, para mim não falta nada não, porque eu tenho carinho. A única coisa que faltava é ele não poder ajudar o pai. Aí foi na casa desse outro. Ele já estava assim, esse outro realmente já era uma pessoa mais debilitada. A mãe, esse segundo, ele, como não tinha familiar, ele passava o dia ali, mas as pessoas ajudavam ele. Então até mesmo os familiares dessa casa, desse primeiro, iam lá, alimentavam ele, outras pessoas de rua, e à noite vinha uma pessoa da rua que morava com ele. E quando ele foi, ele disse, não, para mim não precisa nada não, porque Deus colocou anjos na minha vida. Colocou anjos dizendo que tinha colocado a família do outro, do primeiro, que ajudava ele, as outras pessoas. Então, para mim não falta nada não. Você tem que ir agora no terceiro. Aquele sim, aquele é um sofrido, aquele é um sofredor. Aquele vive com a mãe vive reclamando da vida, porque tem... Aí ele foi conhecer. Nisso realmente viu uma pessoa completamente debilitada, já cego, sem movimentação quase alguma, não se comunicava, não entendia direito, e era normal. Agora tinha tido uma explosão numa caldeira daquela e ele tinha realmente se debilitado por causa daquilo. E a mãe completamente com hálito de vodka, embriagada, reclamando de tudo. Aí disse, isso é um desgraçado que pôs na minha vida, isso é um castigo, porque pesado desse jeito, come que só um animal. Agora quando atrasa um pouquinho, ele fica grunhindo aqui. É um desespero esse. Aí depois disse, mas de todo jeito, em situação pior, tá? Aí apontou um seguinte. E aí ele até disse, se você quiser, ele colocou uma pessoa para cuidar do que a mãe reclamava, que ela dizia que queria trabalhar numa casa de família. E aí então eu lhe arrumo um emprego e você vai trabalhar nessa casa de família, eu deixo um funcionário meu aqui para cuidar dessa pessoa. Então ele já tinha mudado a percepção da vida. Aqui o sofrimento alheio já estava tocando dele. O dele já não era tão grave. Então ele já começou a sair da dor dele e conviver com as pessoas. Então quando a gente foca nossa dor, é difícil a gente sair. Quando a gente parte para ajudar o outro, não quer dizer que aquele com situação pior vai fazer a gente se sentir melhor. Não, mas nessa troca de energia, nessa troca dessa interação, nós vamos curando nossa dor. Então quando ele partiu para o terceiro, aí disse, esse daqui nem entre, porque ele vive aqui com um anão que cuida dele, e ele teve uma lepra, e realmente ninguém nem chega junto. Ele não sabia nem o que era isso, que era lepra, nunca tinha visto uma doença incurável naquela época, e ao entrar, esse já era uma pessoa que, pela dificuldade física que passou, ele já tinha se espiritualizado. Então não foi o sofrimento, tinha buscado ele a buscar respostas, a saber por que daquilo. Então conhecia Allan Kardec, as leituras de Allan Kardec, conhecia de Swedenborg, que foi em inglês. Então quando ele entrou, ele disse, eu tive a intuição que ia receber uma visita, mas achei que era da espiritualidade. Então, mas chegou você completamente deformado, com úlceras por todo canto, e ele dizia, o que mais me dói foi a minha esposa, que ela fugiu quando viu ele naquela situação tão deprimente, e daí obrigaram ela a voltar a cuidar dele, ela não se aguentou e se matou, né? Então isso é que realmente me causa uma dor horrível, é saber que ele tinha já uma mediunidade, ela vive por aqui o sofrimento que ela vive. Enfim, então sabendo que os revés da vida, se nós focarmos no nosso problema, dificilmente nós vamos conseguir sair. Então o que é que aquilo quer dizer para a gente? O que é que aquilo vai fazer a gente cair em si? Aquela mudança que a gente está precisando, e não um castigo. Aquilo é necessariamente um alerta para a gente, foi um alerta para a gente procurar se melhorar em determinadas coisas que a gente precisa. Aí o esquecimento do passado, né?
Isso é uma coisa que a gente escuta tanto das pessoas, né, que dizem, que argumentam que o aprendizado não é válido, né, porque a pessoa não se lembra daquilo que foi, então como é que aquilo vai aprender? Isso não é justo, eu estou sofrendo por uma coisa que eu não lembro nem o que fiz, e aí já é o que a doutrina prega, né? Ainda bem que você não lembra, ainda bem, porque o esquecimento do passado é uma bênção, né? Imagine só, a pessoa passar por todo um processo de sofrimento e ainda lembrar dos detalhes do que fez. Eu peguei realmente, eu dei um desvio grande financeiro e por isso eu estou sofrendo uma carência muito grande desse lado. Não, eu realmente prejudiquei, caluniei uma pessoa, aquela pessoa, com aquela calúnia que eu fiz, aquela pessoa se matou e hoje em dia realmente está dentro da minha casa comigo e aquela pessoa que realmente eu não tenho um rapó bom com ele. Começar a saber dos detalhes que foi feito. Isso a pessoa ia viver no remorso ou na humilhação. Então, o esquecimento, na verdade, é uma bênção, não realmente uma coisa ruim. Embora exista a terapia de vidas passadas, que quando bem indicada, isso aí é da psicologia, não é da doutrina espírita. Aí quando por profissionais bem indicados, está aí usos e bons usos. Mas, no geral, a pessoa não deve procurar saber por que está passando por aquilo, porque não vai trazer benefício para a pessoa em saber o que foi. Muitas vezes vai impressionar e vai fazer com que a pessoa não consiga, só foque no problema, não consiga se movimentar dentro daquela situação. Eu me lembro quando eu entrei na doutrina espírita, uma casa que eu frequentei, a desobsessão não era presencial, não era. Mas era uma casa do interior e as pessoas faziam e não tinha porta em determinado cômodo lá. E quando eu fui para a primeira vez, que eu tinha um amigo eu estava realmente sentindo que não estava bem, explodindo fácil, e realmente aquilo estava me incomodando. Aí eu disse, eu vou a esse amigo meu, que eu realmente não conhecia, lia a doutrina, mas não conhecia nenhuma casa aqui realmente por perto, onde eu morava, e procurei ele. Aí nessa, que não era presencial, mas teve algum momento que eu escutei só parte do que o espírito estava um pouquinho zangado. E dizia, você está pensando que ele é santo? Você vai, não, você não conhece aquela peste, ele não sei o que. Eu escutava só partes do que ele dizia. E aquilo para mim foi, eu que não era preparado para escutar aquilo abalou demais. Quer dizer, imagine se a pessoa sabe o detalhe que fez, o que não fez, o que deixou de fazer. Então, não é grande coisa a pessoa estar sabendo o motivo do que está se passando. O principal é a pessoa aprender a superar o revés que está passando. Então, uma forma de alienar-se e afirmar: eu devo ter sido muito ruim no passado e tenho certeza de que se eu fizer uma regressão e descobrir o que eu fiz, eu vou aceitar melhor, né? Isso é lei de engano, né? Porque geralmente, se você vai descobrir o que vai ser, geralmente você vai fixar naquele problema e não vai lhe ajudar a você sair dele, né? Aí é onde vai a diferença, né? Do que é resignação e acomodação. Quando a gente, em tudo dá graça, né? Então, quando a gente passa por uma dificuldade, a gente vai ter esses dois caminhos para poder reagir, né? Um é se resignar, que a pessoa aceita suas dificuldades como dádivas de Deus, para que possa aprender algo e faz o possível para se libertar dela. E outra é na acomodação, né? Em que a pessoa se torna passiva diante da dificuldade e diz que sofre porque está queimando o karma, né? Então, na resignação, a pessoa tem sabe que está passando por aquela dificuldade, mas faz um movimento de tentar superar ela. Um exemplo disso foi de Chico Xavier, o próprio Chico, em que o irmão mais velho não sei se era o mais velho, José Xavier, era o que ajudava ele nas reuniões de desobsessão. E aos 33 anos, ele, como o Chico trabalhava na Fazenda Modelo, então as pessoas iam chegando para tratamento, os obsidiados, e ele acolhia as pessoas na sapataria, que o José Xavier tem uma sapataria, e acolhendo, dando algum alimento, já ia conversando, já ia adiantando o trabalho desobsessivo. E ele tinha 33 anos, teve um mal súbito em casa, e dali se viu que a Chico foi lá, aí durante o atendimento médico, o médico disse, eu acho que ele vai conseguir
se recuperar daquele mal súbito. Até que Emmanuel chega a Chico e diz, Chico, o processo kármico dele é passar realmente vários anos, se eu não me engano, 10 anos, demenciado aqui realmente por esse processo, se ele voltar. Mas Chico viu uma reunião de espíritos naquele momento em que, pelo benefício que ele vinha fazendo, pelo atendimento que ele fez os obsidiados, por todo o movimento de melhora que ele estava fazendo para ele e para os outros, tinha sido dado uma progressão para ele. E ele, ao invés de voltar, ia desencarnar. Então, muitas vezes, a morte para a gente que é um castigo, em alguns momentos, para ele foi benefício. Então, está o exemplo aí de Chico. Aí vem o outro lado. Como o problema, ele faleceu jovem, a mulher dele entrou em completo desespero. E ele tinha um filho que realmente tinha um problema de saúde grave, até era acamado, uma coisa dessa. E a mulher teve que se internar no hospital psiquiátrico, ela ficou completamente mesmo. Então, quer dizer, o conhecimento não quer dizer que a pessoa exerça aquilo de modo a distância grande. Então, e Chico, em determinado momento, começou a chorar, porque estava se achando incapaz de poder ajudar as pessoas da própria família, né? Então, aparece Emmanuel para ele e diz, por que está chorando? Aí, a sua dor, quando a dor aparece na sua casa, você não sabe, você, por orgulho, você não está conseguindo absorver ela. A sua dor, a dor Xavier não é maior que a dor Souza, que a dor Almeida, que a dor Silva. São dores iguais. Ao invés de você perder o seu tempo chorando e se lamentando, você vai ajudar o filho dele que ficou. Vai poder realmente dar carinho, dar suporte, dar conforto, ao invés de perder esse lado. Então, isso é a resignação. A pessoa passou por aquilo, vai doer. Mas não necessariamente a pessoa vai realmente se entregar àquela dificuldade. Já na acomodação, não. A pessoa acha que está passando aquilo e queimando o karma. Karma até é um termo do sânscrito, né? Não é nem um termo muito usado no espiritismo codificado por Kardec. Eu acho o Kardec realmente mais correto. Ele fala lei de ação e reação, né? Então não é que o karma em si, a palavra é ação. Você podia ter um bom karma ou um mau karma. O karma não quer dizer uma coisa negativa, embora se convencionou de karma ser um efeito negativo de alguma coisa que a gente deve, né? Mas Kardec realmente, eu acho que explica melhor nessa ação e reação. Então, quando a gente passa por uma dificuldade, por uma ação nossa, requer que a gente consiga modificar aquilo. Então, não é sofrendo que você vai resgatar nada. Primeiro, você tem que se arrepender do que fez. Pronto, isso é um ponto. Algumas vezes vai ter que expiar aquela situação e depois, realmente, ali a reparação. A reparação é você fazer alguma coisa positiva naquele sentido que você está sofrendo. Mas aquela situação, você atue nela de um modo positivo. Ajude alguém, faça alguma coisa de um modo para você se libertar daquilo. E não é simplesmente o sofrer, não é você subir um morro desse de joelho, de cabeça para baixo e tudo, ou na Idade Média que até se chicoteava, como se o sofrimento trouxesse cura para alguma coisa ou libertação de alguma coisa. Muito pelo contrário. Aí já disse, se Deus gostasse de dor, não teria inventado os anestésicos, né? Não teria feito com que o homem propiciasse a descoberta anestésica, né? Então, dor não é para existir. Apenas as pessoas às vezes sofrem por não conseguir, naquela situação, ver a luz que tem para a pessoa crescer, o crescimento espiritual daquela situação. Aí em tudo dai graça, né? Então, a gente vai para a parte da gratidão, né? Aí a rebeldia e o orgulho nos fazem focalizar naquilo que nos falta, né? E não valorizar o que temos. As pessoas vão pautando a felicidade por coisas que nos faltam. E isso é a maior das infelicidades, né? Quando eu pauto minha felicidade naquilo que me falta, eu deixo de desenvolver um sentimento fundamental para ser feliz, que é a gratidão pelo que já tenho. Então isso é um sentimento nosso, e quando a gente passa por uma dificuldade, a gente foca nela e não foca nas coisas boas que tem ao nosso lado. Então, geralmente as pessoas passam por dificuldade, que todo mundo vai passar, cada um ao seu grau, mas a pessoa esquece quantas pessoas ao seu lado não tem para lhe ajudar, quantas coisas boas você não teve, quantas situações boas para reparar aquilo.
Então, tem uma metáfora que aí diz que o sábio estava conversando com o aluno, o mestre, e aí o mestre, muito triste, aí ele diz, pega um punhado de sal e bota dentro de um copo. Agora toma esse copo. E aí, como foi o gosto? Foi horrível, né? Imagina um punhado de sal, jogar dentro de um copo e tomar. Agora pega esse mesmo punhado de sal e vamos para um lago. Aí foram os dois caminhando, em silêncio, ele chegou, jogou o punhado de sal nesse lago, né? Aí depois de um tempo, pegue água e beba. Qual é o gosto? Normal, o gosto foi ruim. Então, mostra isso. A dor, quando a gente tem alguma perda, alguma coisa, não passa fácil. Não passa, ela demora muito. Mas a gente reconhecer as coisas, ao invés de focalizar no problema, focalizar nas coisas boas que temos ao nosso redor, nas coisas que os benefícios que nós já tivemos, os benefícios que nós temos. Então a gente tem que deixar de ser copo e tem que se transformar em lago, né? A gente tem que agradecer pelas coisas boas que nós já tivemos, ao invés de focalizar isso. Eu acho que cada um já passou por situações diversas. Em determinado período eu estava, vamos dizer, cabisbaixo por achar que tinha podido fazer alguma coisa melhor por um parente e não conseguir. Então, em determinado momento eu estava realmente bem triste, ia fazer meu trabalho triste. Com pouco tempo, eu estava no hospital e disse, olha, tem uma sala ali de lado que está precisando de ajuda. Eu fazia pouco tempo desse problema com esse meu parente, eu estava bem arrasado, achando que podia ter feito mais, menos, bem. E aí fui ajudar. Era uma criança que estava com dificuldade anestésica, aquela criança ia morrer daquela situação. E eu com outro colega, a gente conseguiu recuperar, a gente fez adrenalina, fez isso, e conseguiu realmente reanimar a criança voltou sem sequela. Aí o que eu digo, a resposta foi dada já nesse meu caso. Então, quer dizer, ao invés de eu focalizar do que eu faltei de fazer, ou achando que deixei de fazer, a pessoa realmente tem oportunidades de saber que ainda está lá para crescer, está lá para ajudar os outros. Os casulos, né? Que são limitações, né? Pronto. Muitas vezes nós reclamamos realmente das limitações que Deus dá para nós, né? Então, por exemplo, na experiência de aprendizado na vida, os casulos que eu tenho são proteções, porque Deus nos dá limitações quando não temos maturidade para sair. Alguns limites de nossa vida encaramos como dificuldade, mas na verdade são bênçãos, né? Então, aí tem uma história que eu vi uma pessoa contar, dizendo que um amigo dele reclamava muito que não sobrava dinheiro para nada. Sobrava dinheiro, era só a conta de pagar as coisas do mês. Eu disse, que coisa boa, pelo menos você não está devendo ninguém, né? Você realmente, se você tem a conta do mês, ótimo. Não, mas eu queria que sobrasse um dinheiro para isso. Melhorou, mudou de emprego, melhorou, começou a ganhar mais, arrumou logo um amante. Aí, então, quer dizer, aquilo já denegriu-se, já entrou no caminho errado. Depois de um tempo, como as coisas foram boas para ele, perdeu o emprego. Perdeu o emprego, como a amante, naquele caso, não estava famoso pelo lepo-lepo dele, ela deixou ele e volta para a esposa. Então, naquele momento, aquela situação para ele era um benefício. Não quer dizer que a pessoa não busque melhora salarial, de jeito nenhum. Mas certas limitações que a gente tem, na verdade, são benefícios porque a gente ainda não tem maturidade para ter aquilo. Não tem ainda, seja... Chico Xavier, uma viagem que fez para os Estados Unidos, visitou lá o cemitério onde tinha Marilyn Monroe, e não quer dizer que ela esteja ali no cemitério o tempo todo, mas cita num determinado livro que ela estava presente naquele momento e que disse que não tinha suicidado. Ela não tinha, que achavam que ela tinha suicidado. Ela disse que não, que tomou uma quantidade maior de medicação, achando, e que morreu. Mas que aquela conjuntura de beleza, de sucesso e de dinheiro, aquilo ela não conseguiu digerir bem aquilo. Então, à vista de muitas pessoas, as pessoas são bonitas, que são famosas, que são isso, às vezes eu queria ser tal pessoa. Veja bem, aquilo traz uma carga de coisas que você poderia falhar naquilo. Então, necessariamente, a melhor encarnação, a melhor oportunidade é o que você tem. É o corpo que deu, as oportunidades que deu. Não é em tal pessoa se comparando. Essa história de se comparar é terrível, né? Já diz, uma dos maiores infelicidades que tem é o Facebook, né? Porque todo mundo só bota coisa no Facebook, ninguém bota coisa ruim. Eu nem Face tenho, não posso nem falar, mas assim, às vezes minha esposa está lá, eu dou uma olhadinha dos outros, né? Então, só a que viajou, que foi para restaurante bom, que foi para isso, que foi para aquilo,
Aí a pessoa que está ali, eu não posso fazer aquela viagem, eu não posso ir para aquele restaurante, eu não posso ir para aquilo. Aí diz, realmente, aí começa a ficar com raiva da vida que tem, ao invés de agradecer pelo que tem, começa a se comparar com o outro e ficar com raiva que o outro não sabe o que o outro passa, que também o outro deve passar suas dificuldades, mas não bota ali. Então, necessariamente essa comparação com A, B ou C, aquilo só traz realmente negatividade para a gente, né? Se a pessoa quer se comparar, se compare com uma pessoa que objetivo uma coisa boa, objetivo, não, eu quero galgar tal concurso, eu quero tal coisa, mas não necessariamente nas coisas materiais que os outros colocam, né? Então, porque isso pode ser, então, determinadas situações que a gente, quantas citações não tem reuniões mediúnicas que o Espírito diz, não me deixe isso não, me traga uma falha, me traga uma deficiência, me traga alguma coisa, faça isso, porque se eu for normal eu não vou aguentar, eu não vou conseguir fazer aquilo. Então, a gente tem que, aquelas limitações que nós temos em todas as áreas, nós temos que não necessariamente nos acomodar com ela, mas ver aquilo como um momento de crescimento para a gente, e não como um castigo, né? Agora, mas o que houve, aí vem a pancada, né? E a pessoa não se segura, né? Mas o que houve e não a pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a areia, sem alicerces, no qual bateu com ímpeto a correnteza, e logo caiu, e foi grande a ruína dela. Jesus está falando das pessoas insensatas, que vivem se auto-enganando, e que acreditam ingenuamente que nunca vai acontecer nada com elas. Aí, diz o seguinte, as pessoas vivem na superficialidade, vivem no que der na cabeça, né? É aquelas pessoas que, a parábola também do semeador, né? Que vivem à beira da estrada, que vivem ali no modo superficial. Às vezes não são ruins, não. São pessoas normais, boas até, mas só querem viver o momento, não procuram. E quando vem realmente a pancada, a pessoa se desorienta completamente. Não quer dizer que a pessoa vai viver esperando alguma coisa ruim, de jeito nenhum. A pessoa tem que viver aquele momento como único, já diz Lu Santos, né? Como a onda do mar, né? Nada do que foi será. Então aquele momento vai ser único para a pessoa, mas viva aquilo com plenitude, viva aquilo com aquela pessoa que está ao seu lado, ou sozinho mesmo, como um momento único, um momento prazeroso. Porque se vier alguma coisa ruim, independente de você, ruim assim, alguma adversidade, você viveu aquele momento com aquela pessoa, ou consigo mesmo, momentos bons. Então, realmente, isso é que vai dar paz de consciência e tranquilidade, que naquele momento que você está, você exerceu aquela função da melhor forma possível, né? Então, isso é que é viver de forma tranquila. Então, o que é mais importante? Pureza doutrinária ou um gesto de acolhimento? Muitas pessoas acham que ser pureza doutrinária, não, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não sei o quê, não sei o quê. Se dá o objetivo naquilo que não é para fazer, e esquece daquilo que é para fazer. Então a gente começa a fazer aquilo que tem capacidade. E quando for fazendo, vai aparecer oportunidade. A gente vai crescendo, porque famoso, o amor é um poço sem fundo, né? Não é só tristeza, não. O amor é um poço sem fundo, não acaba nunca. Quanto mais a pessoa vai exercendo, mais vai tendo capacidade de fazer. Então comece naquilo que você acha que pode fazer, e da aula dele vai subir. Comece com pequenas coisas e vai surgir oportunidades para a gente ir crescendo naquilo. Então, estamos indo para o final, né? O ser consciente, né? O ser consciente, isso é uma citação de Joana de Ângeles, que é aquele que se aceita como se é, nem se culpa, nem se julga, nem se justifica e aprimora-se sem cessar. Então, isso é exatamente o que a gente tem que buscar, né? Porque muita gente se culpa, que na verdade é para não mudar, né? Porque acha que está se punindo e assim não muda. A nossa cultura ocidental tem muito isso, de você se punir, se culpar e achar que aquilo você já sofrendo, você já está resgatando aquilo que fez de mal, né, na sua cabeça. E necessariamente não é isso, né? Você tem que realmente progredir. Então, o que mais realmente eu vi de uma citação de um autor, nesse trecho, que não se culpa, não se julga e aprimora sem cessar. É Paulo de Tarso, né? Realmente eu acho que ele faz o caminho que muito rápido, diga de passagem, muito rápido, mas que a gente vai trilhar esse caminho. Qual a pergunta de Saulo ao encontrar Jesus na estrada de Damasco? O que queres que eu faça, né? O que queres que eu faça? Ele não ficou lá se culpando. Eu não reconheci, você era o Messias.
como eu sou burro, como eu sou idiota, eu não mereço a presença aqui. Ele não se culpou, muito menos se justificou. Ele disse, não, isso é porque eu tive uma educação religiosa desse jeito, foi meus pais, foi minha religião, que realmente fazia isso com que eu agisse desse jeito. Ele pulou essas 2 etapas, ele nem se culpou, nem se justificou. Ele foi logo para a etapa seguinte, o que queres que eu faça, né? Então esse é o que Jesus disse, entra na cidade, né? Então, aí é o que muitas vezes a gente vai para uma consulta de desobsessão, uma consulta, aí disse o quê, né? Que a gente quer uma resposta prontinha, né? Alguma coisa, aí disse, não, é passe, água fluidificada e exerça o evangelho, mais o evangelho. A pessoa exerce o evangelho só, né? Como se aquilo fosse, as pessoas querem aquilo tudo já já prontinho. É igual, não, eu vou fazer um concurso, eu quero, não, na questão 30, a letra B, a pessoa quer tudo mastigado, né? E não é assim. Então as pessoas geralmente têm que, a partir do momento que você vai crescendo, vai exercitando, as oportunidades vão aparecendo. Porque, na verdade, veja quem Jesus escolheu realmente para ser um dos representantes, um dos pilares do cristianismo. Uma pessoa que, aí diz, isso é eufemismo, né? Eufemismo é a pessoa ser politicamente correta, né? Falar de modo politicamente correto. Não é perseguidor de cristãos, né? Perseguidor, não, ele era um assassino, né? Ele não era perseguidor, ele perseguia. Ele era arrogante, era orgulhoso, assassino, e ele ainda ele fazia o mal de não ajudar seu povo. Ele apenas perseguia quem pensava diferente dele. Ele não se juntava com os judeus para expulsar Roma, para expulsar o jugo romano. Ele apenas se acomodou com o jugo romano. Ele tinha benefícios, era de uma classe média alta, e necessariamente ele perseguia quem pensava diferente dele. Então, em tudo isso, veja quem foi Saulo, né? Quer dizer, então a gente diz que perseguidor é uma coisa meio... É igual o politicamente correto, Chico dizia, né? Que as prostitutas eram pessoas que vendiam a energia sexual, né? Quer dizer, falar de modo... Tem até uma pessoa que até diz, brincando, aí diz que uma pessoa levou um chifre. Não levou um chifre. Foi temporariamente obliterado do contrato afetivo, né? Esse que nome bonito, dá até vontade de levar um, sair brincando. Então, quer dizer, a gente fala de modo politicamente muito suave com Saulo, né? E o que foi que ele disse? Entra na cidade. Jesus não disse, não, tu vai ter que agora mudar teu nome, porque Saulo é um nome muito judeu, agora tu vai ter que mudar o nome de Paulo, que é um nome mais cosmopolita. Tu vai ter que passar 1000 dias no deserto escutando as histórias das pessoas que você perseguia. Você vai baixar a grimpa, vai deixar de ser mais orgulhoso. Depois de um tempo, você vai entrar na cidade, vai ser perseguido, você vai ser decapitado. Quer dizer, não, porque a tarefa de crescimento é uma construção pessoal, né? À medida que se mostra a competência, Jesus mostra os desafios. Então, todas as nossas pancadas que a gente leva são os desafios que a gente está na hora da gente superar aquilo, né? Pronto. E por último, para terminar, né? Então tem essa citação que eu escutei numa palestra, aí eu estou transcrevendo para aqui, né? Aí diz, no hospital espiritual, a cura se dá quando eu entendo que eu paro de chorar como paciente vítima do universo e passo a cuidar dos outros. A cura vem quando eu me levanto de minha maca existencial, vou ter ali assistencial. A cura vem quando eu me levanto de minha maca existencial para acolher quem está do lado. Me ergo e levanto a quem está caído. Nesse momento, eu já me liberto, porque a dor já não é mais meu foco, e sim a solução. Nem me culpo, nem me julgo, e me aprimoro sem cessar. Então, que a paz de Cristo esteja com todos. Eu acho que toda vez que eu faço as palestras, eu aprendo muito. Para mim, eu acho que o mais beneficiado sou eu mesmo. Eu só faço repassar uma coisa que eu estou lendo, mas que o crescimento, às vezes eu digo, eu tenho um pouco de egoísmo, né? É para mim primeiro, realmente muitas coisas me tocam, isso eu tento repassar, o que eu acolhi para mim na vida, eu tento passar um pouco para os outros. Eu acho que é só isso, só a função de transmissão daquilo que está fazendo bem a mim em alguma situação. Então, muito obrigado. Wagner, né? Fechemos nossos olhos. Agradecido estamos, Senhor,
por esta noite maravilhosa, onde aqui colhemos ensinamentos de luz e de amor. Que todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, possamos aplicar esses ensinos em nossas jornadas evolutivas, procurando, acima de tudo, sermos verdadeiros cristãos, espíritos cada vez melhores do que somos hoje. Que a tua paz e que teu amor nos acompanhe por hoje e por todo sempre. Que assim seja.